Aumentou o número de casos de Covid-19 na cidade de Teresina. Um aumento aí de cerca de 3 vezes mais, 300% aproximadamente. E a Fundação Municipal de Saúde está atenta a esses números. Colocou à disposição vacinas para crianças com comorbidades, abriu um prazo de cadastro e, ironicamente, com os casos crescendo, a necessidade de uma vacinação maior, a quantidade de agendamentos não foi aquilo que era esperado pela Fundação Municipal de Saúde. Mas eu estou aqui com o Dr. Gilberto Albuquerque, que vai conversar conosco a respeito deste e outros assuntos. Dr. Gilberto, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí. O que a Fundação Municipal de Saúde está fazendo para tentar garantir que a população procure por mais vacinas e que seja combatido esse aumento do número de casos de Covid? Boa tarde. Boa tarde, Joelson. Primeiro, vamos dos adultos, né? Os adultos, nós tivemos aí primeira, segunda dose, todo 98,9%, 99%, excelente. Mas lembrando que essa imunidade, ela requer a terceira e quarta dose. Provavelmente chegaremos à quinta dose, mas o Ministério da Saúde ainda não definiu dessa forma. Mas nós pedimos aos adultos compareçam para tomarem suas doses complementares. E assim, nós teremos os adultos protegidos. Crianças, os adolescentes, nós estamos acima de 80%, mas ainda tem uma quantidade de adolescentes que precisa tomar, precisa ser vacinado. E as crianças menores agora, que foram liberadas para vacinação, essa da Pfizer, são crianças de 6 meses até 3 anos de idade. Nós temos uma média de 1.000 crianças nessa faixa etária aptas a serem vacinadas. 6 meses a 3 anos. A 3 anos, que são aquelas crianças que têm doença do coração, doença do pulmão, doença crônica, têm problemas já de saúde, como a obesidade mórbida e etc. Então, nós esperávamos que um número maior de pessoas comparecesse para vacinar, já que a Covid está ressurgindo aí, está aumentando, mas o número ainda está menor do que a gente espera. Como é que o senhor sabe, ou a Fundação sabe, que existem 1.000 pessoas mais ou menos dentro desse público-alvo? É porque nós temos o cadastro através das unidades básicas de saúde, dos hospitais, nós temos informações dos outros serviços de saúde. Então, nós sabemos que tem, para esse momento, esse número de pessoas que deveriam comparecer, fazer o seu agendamento e vacinar. Por que crianças com comorbidade precisam se vacinar na avaliação dos porque elas são mais susceptíveis. Se elas, de um modo geral, se a pessoa tem essas comorbidades e contrai essa virose aí, essa doença do Covid, com certeza ela tem mais chance de complicar e até de morrer. Por isso que elas têm prioridade sobre as outras pessoas na mesma faixa etária. Entendi. E é esse cuidado que a gente pede aos pais. Quem tem uma criança nessa faixa etária, que tem essas doenças crônicas, que tem essas comorbidades, ele tem uma responsabilidade maior, porque ele é responsável por uma criança que tem um risco de complicação e morte, caso ela contraia Covid-19. Muito bem. Quem é pai e tem uma criança entre 6 meses e 3 anos com comorbidade, com uma doença que pode se transformar em morte em caso de agravamento, deve fazer o que nesse momento? Nesse momento, faz o agendamento no site da Fundação Vacine Já. Certo. Ele preenche lá uns quadrinhos onde dá prioridade e comparece aos locais agendados. Aos sábados tem drive no Teresina Shop e nos demais dias de terça e quinta, são os dias que a gente vacina Covid, ele tem nas demais unidades básicas de saúde. A propósito de unidades básicas de saúde, recentemente a Fundação tomou uma decisão administrativa importante, que foi o de acabar com aquela história de drive-thru, né? Não tem mais. Onde as pessoas podem, por exemplo, atualizar os seus cartões de vacina em relação à Covid-19, os adultos que estão com dose em atraso. Vamos lá, nós temos hoje 30 unidades básicas de saúde, que é onde tem disponibilizado vacina. Eram 5 drives em pontos estratégicos, porém a gente aumentou, hoje são 30. Então nós temos 30 unidades básicas de saúde disponibilizando vacina Covid. E as demais vacinas estão disponíveis em todas as unidades básicas de saúde. São mais de 90 unidades.
Então, a unidade básica mais perto da casa da pessoa é que é o ideal para ela tomar a vacina da Covid. Compareça lá, porque se lá não tiver a vacina que você tem que tomar, ele orienta, marca o dia, a agenda e dá toda a informação que a pessoa precisar. Doutor Gilberto, algum tempo atrás, a gente recebeu a informação de que as vacinas da Covid, elas vêm em bloco, né? Elas vêm em número de 6. Então, quando você abre para aplicar uma dose, tem outras 5 ali que ficam aguardando o próximo paciente aparecer. Existe uma chance de desperdício dessas vacinas caso não apareçam pessoas. Isso é uma realidade? Esse é o principal motivo de vacinarmos às terças e quintas. Certo. E também em 30, não nas 90 UBSs. Por quê? Porque se eu abrir uma dose em cada unidade e perder 5, o prejuízo é enorme, é incalculável. Entendi. Então, quando abre para uma dose, ficam 5 ali. Que ou até 10, tem frasco que vem com 10. E eles têm que ser consumidos, ou seja, durante o dia, ao longo do dia. Do dia. E se passar do dia, não serve mais. Não. É descartado. Faz mal tomar uma vacina? Qual o risco? Não. Nós temos aí, Joelson, milhões de doses aplicadas até no Brasil e nós não temos relato de complicações graves com essa vacina, não. Tomar uma vacina que foi aberta no dia, ficou para o outro dia? Com certeza. Ele não pode ser usado, não é recomendado. Entendi. E ele perde a sua eficácia. Entendi. Bom, outro assunto, doutor Gilberto, recentemente o senhor esteve aqui com a gente, há um tempo atrás, falando a respeito das dificuldades provocadas pelas situações recentes de Covid, pandemia e período aí de guerra, início de guerra Ucrânia-Rússia, estavam dificultando a chegada de insumos para abastecer unidades básicas, para abastecer hospitais na cidade de Teresina. Esse assunto já está solucionado? Hoje é fácil encontrar medicamentos nos hospitais ou mesmo bandagens e curativos? Não, Joelson. Hoje, por exemplo, saiu uma nota aí do CONASEMES mostrando os 57 principais produtos em dificuldade de produção. Nós temos, por exemplo, o soro, que ainda não tem produção suficiente. Nós temos dipirona para criança, que ainda não tem. Ocitocina para as mulheres gestantes. Alguns medicamentos psicotrópicos que são para o pessoal dos CAPs, ainda não temos. Inúmeros outros insumos que a indústria ainda não conseguiu dar conta. Agora, por exemplo, nós estamos adquirindo ambulâncias novas e a indústria automobilística está com dificuldade de nos entregar por falta lá do componente eletrônico, do chip. Então, tem todos os setores. E esses setores, geralmente, têm alguma relação com a saúde, seja direta ou seja indiretamente. E a previsão é que só no próximo ano, por volta do meio do ano, é que a gente consiga ter um equilíbrio nessa produção. Sendo que agora, com esse aumento de Covid, se ele comprometer China e Índia, então nós teremos mais dificuldade ainda. Vamos lembrar, o Covid, a previsão é que o mercado de produção demorasse 3 anos para corrigir o período que ficou parado. E hoje eu já acho que nós poderemos levar até mais, porque estão surgindo outros picos Covid. Entendi. Então, outros problemas podem surgir. Podem, outras dificuldades de produção. Vamos torcer para que não. Vamos ver, acompanhando aqui. Doutor Gilberto, obrigado pela participação. Presidente da Fundação Municipal de Saúde, obrigado pela participação no Jornal do Piauí. Obrigado a você, obrigado a todos os telespectadores e vamos comparecer para a vacinação. Bora, vamos lá. Vamos vacinar contra a Covid, minha gente.